Quando você ouvir falar de Gog e Magog, para quem já é estudioso da Bíblia, já sabe que Gog e Magog é uma coalizão de nações liderada pela Rússia e pela Pérsia, que é o Irã. Essas nações, elas vão perder porque Deus vai lançar um grande terremoto. Ele está falando que vai contender por meio da peste e do sangue. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles. Alguns aqui afirmam que aqui é bomba nuclear. Ninguém vai salvar Israel. Não serão os americanos. Vai ser o próprio Deus. Israel não vai ser obliterada. Israel não vai ser destruída, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Eles enfrentaram guerras, exílios, perseguições. Jerusalém foi mais de 50 vezes invadida. E, no entanto, depois de quase 2000 anos, Deus traz esses camaradas de volta para a terra. E eles estão lá. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a palavra Irã é uma palavra que não aparece na Bíblia. Exato. Tá? Mas o nome que o Irã usava antes de 1935, porque é importante que vocês entendam que o Império Otomano ele durou 400 anos. O Império Otomano ele tinha um califa. Quem que era o califa? Ele era o imã maior de todo o mundo muçulmano. Quando o Império Otomano apoiou na Primeira Guerra a Alemanha e perdeu a guerra, eles foram desfacelados, acabou o Império Otomano. Então ali nasceram os países que atualmente são Líbano, Síria, Turquia, todos esses países, o próprio Irã, o Iraque. Estes países, eles receberam, né, novos nomes e dentre esses está a Pérsia, que fazia parte do Império Otomano e que passou a se chamar, no ano de 1935, Irã. Agora, o nome Pérsia, nas suas variantes, aparece 36 vezes no Velho Testamento. Então tem profecias claras, muito objetivas. E quando a gente for falar sobre Gog e Magog, vocês vão ficar chocados com a precisão de uma profecia de 2.500 anos. Então, você tem, por exemplo, profecia dos persas no livro de Daniel e de Isaías. Por exemplo, Isaías, profeta Isaías, ele profetiza 150 anos que viria um homem chamado Ciro. O quê? 150 anos. Antes dele nascer. Dizendo que o povo de Israel... Olha, para vocês terem uma ideia do que Deus é e do que a Bíblia é... Que doideira. Isaías profetizou entre os anos 730 a.C. e 680 a.C. Isaías profetizou que o povo de Israel, junto com Jeremias também, seria levado cativo pelos babilônios. Agora, quando aconteceu a invasão babilônica? A invasão babilônica com Nabucodonosor teve 3 incursões. A primeira em 605 a.C., a segunda em 596 a.C. e a terceira em 586 a.C. Nessa última... não é o Ciro Gomes, o pessoal Não, tá o falando. O pessoal tá falando aqui no chat, é o Ciro Não Gomes. é o Ciro Gomes, tá? É outro Ciro. Mas os babilônios foram liderados por um grande líder chamado Nabucodonosor. Só que Jeremias... É muito falado na Bíblia também, né? Muito. Só que Jeremias disse que o povo ia ficar 70 anos. 70 anos cativo e que depois eles seriam libertos. Quem foi o homem que libertou? Foi Ciro, o persa, chamado também de Ciro o Grande. E quando ele fez isso? No ano de 535 a.C. Então, considerando que se Isaías profetizou no ano 680 a.C., 535 está falando de 145 anos. Se for um pouquinho antes, 150 anos. Agora, a Bíblia fala que Deus chama ele pelo nome. Agora, olhe o detalhe da história. Como é que caiu o Império Babilônico? Havia um rei chamado Belsazar, neto de Nabucodonosor, que estava fazendo um banquete, um bailão de uma semana, enchendo a cara com todos os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha roubado. Então, os cálices de ouro e tudo, estava enchendo a cara, se prostituindo, e de repente aparece na parede uma inscrição escrita em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Eles não entenderam. Escrito em hebraico, aliás, que em aramaico eles entendiam. Aí mandaram chamar Daniel e Daniel falou: olha, foste pesado na balança, foste achado em falta, hoje
o teu reino vai sair das tuas mãos. Nesta semana que os caras estavam banqueteando, o Ciro desviou o rio Eufrates, que passava debaixo da Babilônia. E ficou o fosso. E eles entraram e dominaram num dia. Matam o Belsazar. E ali eles chegam junto com Dario I, que depois se torna um cara famoso também na história, o pai do Xerxes, né? O Xerxes é aquele do filme 300, lembra? É. Ele é um rei... Rodrigo Santoro fez, né? Rodrigo Coloca Santoro. aí o nosso querido Rodrigo Santoro. Que na Bíblia, em português, é chamado de Assuero, mas no hebraico é Ahasverosh. Ah, é? É o mesmo, é o Xerxes. Tá. Bom, essa é uma outra história que depois vem mais para diante. Mas quando o Dario chega e o Ciro chegam na Babilônia, Daniel vai se encontrar com ele. E aí ele diz assim, olha, bem-vindo, nós estávamos à sua espera. Eu? É. Na minha escritura, Deus te chama pelo nome. Deus chama Ciro de meu pastor, que vai libertar o meu povo. E sabe o que Ciro fez? Ficou tão impactado que ele liberta o povo de Israel, assina um decreto, dá dinheiro para que o povo volte. Porque ele ficou impactado que 150 anos antes havia uma profecia chamando ele pelo nome. Caramba. Então, o Ciro persa, o Ciro Grande, foi muito bom para Israel. Agora, a loucura de tudo isso é que um profeta chamado Ezequiel, que é quem escreveu sobre Gog e Magog, que depois a gente vai falar em seguida, Ezequiel fala de um povo persa, que na época foi maravilhoso para o povo judeu, né? Tanto é que quando o Donald Trump fez o acordo de paz, Abraham transferiu, né, a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, cunharam até uma moeda, chamando ele de o Ciro moderno, porque ele estava ajudando o povo de Israel. Então, o povo iraniano, historicamente falando, no passado foi favorável a Israel. Mas Ezequiel profetiza que esse povo que era bom no tempo dele, muitos anos depois, iria invadir Israel e tentar destruir Israel. Então, a profecia que Ezequiel escreveu, que está lá em Ezequiel 38 e 39, é a profecia chamada de Gog e Magog. E antes de alguém dizer que eu estou aqui numa teoria de conspiração, eu quero ler dois pronunciamentos de Ronald Reagan, ex-presidente americano. Olha o que ele fala. No capítulo 38 de Ezequiel, diz que a terra de Israel será atacada por nações ímpias. Pela primeira vez na história, isso é uma declaração de 1971, tá? Pela primeira vez na história, tudo está no seu lugar. Não deve demorar muito agora. Ezequiel diz que fogo e enxofre choverá sobre os inimigos do povo de Deus. Isto deve significar que eles serão destruídos por armas nucleares. Donald Trump fez essa declaração em 1971 e eu tirei isso de um livro do Mark Hitchcock, que é um dos grandes estudiosos sobre final dos tempos, no livro dele Showdown with Iran. Tá? Ou seja, o que o Ronald Reagan está dizendo? Ele está interpretando a profecia de Ezequiel 38, que ele conhecia, e ele diz que a terra de Israel seria invadida por nações ímpias. E aí ele diz, não deve demorar muito agora, porque pela primeira vez, essas nações que estão citadas lá estão contra Israel. Agora, veja, isso aqui foi em 1971. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que quer tanto pôr fogo no parquinho que já fica dizendo, é agora, não vai durar um mês, não vai durar um ano. Gente, a gente não pode saber. O mesmo Ronald Reagan, em 1983, ou seja, 12 anos depois, ele escreveu: teólogos, estudando as antigas profecias, têm dito que nunca, desde o tempo em que elas foram profetizadas até agora, nunca houve um tempo em que tantas profecias estão se cumprindo juntas. Isso aqui é o presidente da maior nação do mundo.
Houve tempo no passado que as pessoas pensavam que o fim do mundo estava chegando, mas nunca houve um tempo como esse. Então, a verdade é que as profecias bíblicas sobre o final dos tempos estão diretamente aqui comigo. Aqui. Ah, é o seu? Ah, eu ia falar para alguém desligar o celular. Deixa eu baixar isso aqui, ó. Ah, é o seu? Você lembra que eu já até mandei uma mensagem? O pessoal fica... Plim, plim. Tá. Agora, Jesus também disse que viriam guerras e rumores de guerra antes do fim. Lá em Mateus 24... Pra gente não se enganar, Não né? se enganar. Ele diz, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. É o que nós estamos tendo agora. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, Jesus está dizendo que enquanto estiver ouvindo falar de guerra, rumor de guerra, não é o fim, é o princípio do fim. Agora, nós vamos depois falar um pouco mais de maneira profunda sobre Ezequiel 38 e 39, mas eu queria tirar algumas conclusões bíblicas para fazer aqui algumas afirmações que, na minha opinião, são corretas aos olhos da Bíblia. Primeiro, eu não acredito que os Estados Unidos vão derrubar o regime e implantar um governo democrático. Porque não querem ou porque não conseguem? Porque não vão conseguir. Porque não vão conseguir. Se você colocar um regime democrático que vai passar a conversar com Estados Unidos e com Israel, como era o tempo do Shah Reza Pahlavi, então eles não vão invadir. E na Bíblia está dizendo que eles vão invadir. E que eles vêm junto com Rússia, que eles vêm junto com Turquia, que eles vêm junto com Síria, que eles vêm junto com Cuxi, que é a Etiópia, com Líbia. Ou seja, Ezequiel 38 dá o nome das nações e diz que eles vão atacar. Então, na minha opinião, essa guerra, tomara que eles consigam destruir as capacidades atômicas do Irã, tomara que eles consigam destruir as cavernas de mísseis interbalísticos, que são aqueles mísseis que vão para a estratosfera e quando chegam, eles chegam com uma velocidade tão grande e com tantos mísseis ao mesmo tempo que nem o domo de ferro consegue segurar. Tanto é que eles já atingiram Tel Aviv, já atingiram Beit Shean, né, que morreram vários judeus, já atingiram Beersheba, que fica no sul. Não tem como segurar mísseis interbalísticos. Por isso que o Target One, o primeiro objetivo dos americanos e judeus, destruir a capacidade atômica. Segundo, destruir as cavernas porque hoje eles sabem que eles têm de 2 a 5 mil mísseis interbalísticos. Dá para fazer muito estrago. Então, eu não acredito que o Irã vai destruir Israel, é a segunda conclusão, com armas atômicas. Eu não acredito que o regime vai cair, mas também não acredito que Israel vai ser atacada por armas atômicas, porque quando você lê as escrituras, parece que quem vai receber armas atômicas é o Irã. Mas não agora, tá? Portanto, o que eu acho do conflito? Depois a gente vai fazer mais algumas tergiversações, algumas reflexões. Eu acho que esse conflito ele vai continuar por um tempo, tá? E depois eles vão chegar naquele tempo que eles vão estar tão extenuados de gastar dinheiro. Vão sentar numa mesa de negociação e... Não abertamente. Claro. Eles não vão nunca sentar perante todo mundo, porque senão os caras falam, bom, morreu todo esse tipo de gente, agora vocês sentam para conversar? Mas vai ter um acordo. Por que eles vão usar de interlocutores dos dois. Catar, por exemplo. O Catar sempre teve ligado ao Irã. Só que hoje está do lado de cá. Base americana no Catar foi atacada. Catar e outros, o próprio Egito, eles vão sentar e vão conversar e vão encontrar o meio termo. Então, agora, e a profecia de Gog e Magog? A profecia de Gog e Magog mostra que o ataque desta coalizão, quando você ouvir falar de Gog e Magog, para quem já é estudioso da Bíblia, já sabe que Gog e Magog é uma coalizão de nações liderada pela Rússia e pela Pérsia, que é o Irã. Tá? A gente vai depois falar sobre isso. Mas como é que esse ataque vai acontecer?
esse ataque vai acontecer num tempo de paz, quando Israel não estiver esperando. Então essa coalizão de inimigos vai invadir Israel. E o final disso é que não vai ser os Estados Unidos que vão salvar Israel. Vai ser o próprio Deus. Mas eu vou ler para vocês, bem devagar, explicando para vocês, Ezequiel 38, de 14 a 23. Deus fala assim: portanto, ó filho do homem, está falando com Ezequiel, profetiza e dize a Gog. Gog é um ser humano, tá? É o líder da Rússia. Depois eu vou explicar por quê. Assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, você não saberá? Tá vendo? O povo está seguro. Você virá do teu lugar do lado do norte. Se você fizer uma linha de Jerusalém para o norte, você dá em Moscou. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de te trazer contra a minha terra. Deus está falando, sou eu que vou te trazer, não é você que vai escolher. Por isso, não é que eles vão decidir, não. Quando Deus quiser fazer isso, ele vai fazer para glorificar o seu próprio nome. Ele diz assim, ó: nos últimos dias eu hei de te trazer contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor, Deus, não é você de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Há terremotos terríveis. De tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de ti, na minha presença. Os montes cairão abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Ou seja, quando eles estiverem invadindo a terra, vai vir um terremoto como nunca houve. E eu não sei se você sabe, né? Mas Israel está no meio daquela fenda sírio-africana que divide o lado duas ocidental do oriental, que divide o lado da África do lado da Ásia. Duas placas tectônicas. Se você pegar, né, o mapa de Às vezes Israel... você acha isso. Deve ter, né? Você pega o mapa de Israel, você vai ver que o Rio Jordão, ele está bem no meio dessa fenda. E é por isso que o Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra. Ah. Agora, quando essas placas... Uma placa está indo para o norte, a outra está indo para o sul. Poucos centímetros. Eles vão acumulando energia. Chega uma hora que dá uma raspada grande ali e vai causar um grande terremoto. E Deus disse que vai acontecer isso quando Gog e Magog e essas nações tiverem vindo contra Israel. Aí Deus está falando, ó, eu vou trazer vocês para mostrar para vocês quem eu sou. E o mundo inteiro vai saber que eu sou Deus. Aí ele diz, contenderei por meio da peste, tá? Vai ter algum tipo de pandemia junto, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, isso pode ser chuva de meteorito, mas pode ser também explosão de vulcões, porque quando mexem, né, as placas tectônicas mexem com todo o magma, isso pode gerar vulcões cuspindo, né? Muita lava que se pedrifica e aí por diante vem como pedras também. Fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, o que Deus está dizendo é que Gog e Magog, essas nações, elas vão perder porque Deus vai lançar um grande terremoto.
Um terremoto que vai abalar até os lagos. Olha lá. Vocês estão vendo ali, gente? Olha. Essa parte limítrofe ali, olha. De Israel essa linha com a Jordânia. de Israel com a Jordânia é o Rio Jordão. Lá ao norte, você vê o Mar da Galileia. Ele começa acima disso, lá onde está em Bânias, né? Ali nasce o Rio Jordão. Tá. Ele vem e desemboca naquele primeiro lago em cima, que é o Lago Genezaré, ou chamado Mar da Galileia, mas não é um mar, na verdade é um lago. Depois ele sai na parte sul e vai descendo até esse outro corpo de água ao sul, que é o Mar Morto. Mas essa fenda, ela vai até a África. Por isso que ela é chamada Sírio-Africana. Ou seja, são duas placas tectônicas. De um lado está a Jordânia e do outro lado Israel. Isso significa que, de um lado, uma placa vai para o norte e outra vai para o sul. E elas, quando elas se juntam, isso causa fricção e grandes terremotos. Agora, Deus está dizendo que ele vai trazer, então não é a decisão dos ayatolás, não é a decisão da Rússia. É Deus que vai dizer, agora chegou a hora. E o interessante, porque ninguém vai salvar Israel aqui. Não serão os americanos. Vai ser o próprio Deus. A segunda coisa que a gente vê no texto é que os próprios inimigos vão se confundir. E eles vão lutar um contra o outro. Olha o que diz Ezequiel 38, 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. De alguma forma eles vão ficar loucos e vão lutar um contra o outro e vão se matar. Vai ter peste também. Você fala, entre eles, quem? Os aliados de Gog e Magog. Tá, entre Rússia e Rússia, sei lá, China, tá. Irã, Algum Turquia. desentendimento entre eles. Vão guerrear entre eles. O próprio Irã bombardeou, se não me engano, Turquia. Dá uma checada, mas... Não, Turquia não. Ele bombardeou o Catar. Não, mas parece que hoje bombardeou Parece a Turquia. que hoje- A Turquia? É. Olha lá, tá confirmando. Hoje? É. Uau. Inclusive, estranho, já né? tem pergunta sobre isso. É mesmo? Já Tá. fizeram pergunta Então sobre segura aí. Ele está falando que vai contender por meio da peste e do sangue. Isso aqui é uma coisa... Peste, tudo bem. E o sangue? Será que Pandemia? não é uma doença que vai ser transmitida pelo sangue? Tá. Chuva O que afeta o sangue, né? O que afeta o sangue se transmite pelo sangue. Não é? Fogo... Aqui, ó. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles. Alguns aqui afirmam que aqui é bomba nuclear. O próprio Ronald Reagan, quando ele citou essa profecia, ele disse, quem vai ser destruído por bomba nuclear é o Irã, é Gog e Magog. Tá. Entendeu? Mas vai ter chuvas torrenciais. E isso também é muito característico da região. Você sabe que quando em Israel chove muito no norte, se a pessoa está lá no deserto... Nossa, ainda tem aquelas correntes Sim, de água são poderosíssimas. poderosos E é de repente, né? mata, porque imagina, você sai do norte Você viu, né, pastor? Você anda, você vê o caminho das águas, né? Sim, Os sulcos, total, né? são os vadis, né? Só que é um deserto. Você não imagina que passa água lá, né? Não, por quê? Porque aqueles são os rios intermitentes. Tá. No verão, Mas tem uma época certa, é isso? na época das chuvas. Cara, que incrível. Entendeu? Quando chove muito, eu vi isso em Israel. Você viu? Eu vi lá no norte. Nós fomos passar por uma estrada, tinha assim uma avalanche de água de mais ou menos uns 5 metros. Forte. Atravessando, nós podíamos esperar. Não podia passar adiante. O guia na época, o Ariel, que é muito meu amigo, ele estava exultante. Ele falou, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso aqui vai encher o Mar da Galileia de água. Vocês não sabem que isso aqui é maravilhoso. Começou a falar e a gente celebrou com ele, né? Mas, agora imagine, você tem o norte de Israel, vamos pensar ali na região do Monte Hermon, onde nasce o Jordão, 1.200 metros acima do nível do mar. Aí você vai para o Mar Morto, 430 metros abaixo do nível do mar. Em poucos quilômetros, eu diria aí em 400 quilômetros, você desce 1.600 metros essa água vindo. Com a Vindo por meio das montanhas. A velocidade que pega, né?
chega e invade. Você tem vídeos na internet, por exemplo, de um ônibus escolar com crianças que foi completamente, sabe, inundado, arrastado por essas correntes que vêm do nada de uma vez. Então, Deus fala que essas chuvas torrenciais, pedras com saraivas, fogo e enxofre, alguns afirmam categoricamente que é bomba nuclear. E o resultado disso é que Deus será temido por seus feitos. Tá? Agora, e a profecia de Gog e Magog? Quem são as nações que Gog e Magog escolhe? Escolhe não, profetiza. Rosh. Com que parece Rosh? Rússia. Rússia. Você ia falar isso? Ah, Homer. É mesmo? Magog são a Ásia Central, a Rússia, são os antigos povos citas. Entendeu? Citas? Eu nunca Os tinha ouvido citas, falar. na Bíblia, são citados. Os citas. Até em Israel tem uma cidade que chama Esquitópolis. Já ouviu falar? Já foi visitar? Não, onde fica? É uma cidade no norte de Israel. No é norte? É uma cidade que tem um sítio arqueológico maravilhoso. Até foi feita um filme, acho que foi Jesus Cristo Superstars, que foi filmado lá, foi lá. Por que é Esquitópolis? Que era a cidade dos citas. Se você for no Museu do Kremlin, onde fala das raízes do povo russo, uma das raízes do povo russo são os citas. Então, quem são os Magogians? São os citas. E quem são os citas? É o russo. Tá. Então, Gog é o líder da terra de Magog, da Rússia. Quem é Meseque? Turquia. Isso eu estou citando aqui, mas eu tenho um outro estudo onde eu mostro que quem que fala sobre isso, o que a história diz a respeito disso. Heródoto, o primeiro dos historiadores gregos, ele chama os Magogians do povo cita. Flávio Joséfo, o principal historiador judeu, chama os Magogians do povo cita. E os próprios russos dizem, os citas são nossos ancestrais, os povos das espécies ali, das estepes da Ásia Central. Então, quem é Tubal? Turquia, mas também sul da Rússia, Irã. Pérsia, quem é Pérsia? É o Irã. Nome usado na Bíblia e usado até 1935. Quem é Etiópia? É Cush, lá de Ezequiel 38. Os antigos cimérios do 7º século a.C. até o 1º século a.C., que ficavam ali na Anatólia Ocidental. Anatólia é o nome antigo da Turquia, né? Depois fala de Casa de Togarma, Turquia, entre as cidades de Carquemes e Arã. E muitos outros povos antigos. Ou seja, a verdade é que todas essas nações, elas são nações que foram citadas na Bíblia, na profecia de Ezequiel 38 e 39, falando que um dia estas nações vão invadir o Irã, vão invadir Israel. Então hoje, quando a gente vê... Invadir ou guerrear? Vão invadir, inclusive terrestre. Tá, incursão terrestre. Aqui fala de cavalos e tal, a gente sabe que isso é metafórico, Claro. porque naquele tempo é o que tinha. O cara ia falar tanque, né? Ele viu, ele não entende tudo que ele viu, né? Então ele cita alguma coisa semelhante à época. Agora, isso vai acontecer em algum tempo. Ah, pastor, você está querendo que Israel seja invadido? Não, meu querido. Eu sou um dos maiores defensores de Israel. Agora, se você entender tudo que eu falo, você vai entender que Israel não vai ser obliterada, que Israel não vai ser destruída, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação que Deus protege. Deus fez uma promessa a Abraão 4.000 anos atrás. E ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei uma aliança entre mim e ti, os teus descendentes pelas gerações perpetuamente.
Por que que Deus fala isso? Porque tem muitos cristãos hoje que dizem, não, esse Israel daí não é mais o Israel da Bíblia. Deus não tem mais aliança com eles. Não, gente. Imagina você chegar para Abraão e falar, Abraão, você foi ótimo, você creu, você me obedeceu, eu pedi o seu único filho, o seu filho, né, que você tanto ama, você entregou ele para mim, então por causa disso eu vou te abençoar muito, mas o meu compromisso vai ser só com seus descendentes espirituais. Os teus descendentes físicos, eu não tenho mais nada com eles, porque eles vão me rejeitar. Pois é. Faz sentido? Não. Não faz sentido. Então, na verdade, a aliança de Deus com Israel explica por que esse povo mora num pedacinho de terra, eles representam 0,3% da população do mundo, são um povo que, se você fizer uma análise do cérebro deles, da inteligência, do QI deles, eles são iguais a todo mundo. É. Mas eles são diferentes. Eles enfrentaram guerras, exílios, perseguições. Jerusalém foi, sabe, mais de 50 vezes invadida. E, no entanto, depois de quase 2000 anos, Deus traz esses camaradas de volta para a terra. E eles estão lá. E o próprio Ezequiel falou, no capítulo 36, que ele traria pessoas, os judeus de todos os lugares do mundo, de volta para sua terra. No 37 ele fala do Holocausto, o Vale dos Ossos Secos. E no 38 ele fala dessa invasão de guerra de Gog e Magog. Então nós estamos vivendo hoje este tempo de preâmbulo, o tabuleiro está montado, eu diria que o cenário já está pronto e vai acontecer algum dia, mas eu não acho que seja agora.